Tudo bom, Hugo? Boa tarde, como é que vocês estão? Olha, Hugo, a gente está chocado, porque a gente está lendo aqui a carta, a gente leu aqui ao vivo no programa, a carta é divulgada pela Erika Hilton e depois publicada por diversos veículos de imprensa, do Marco Rubio para o Flávio Bolsonaro. Nessa carta, só para trazer novamente informação para quem chegou agora, o Marco Rubio agradece o apoio do Flávio pela designação do PCC, do Comando Vermelho, como organizações terroristas, cita as discordâncias comerciais entre Brasil e Estados Unidos, na carta citado comércio digital, pagamento de serviço eletrônico de pagamento, como PIX, tarifas preferenciais, combate à corrupção, mais um monte de mentira aí, mais algumas verdades, como o mercado de etanol. E o destaque que a gente deu aqui, Hugo, e aí faço a leitura do trecho da carta, no quarto parágrafo, aqui, no sexto parágrafo, o Marco Rubio diz o seguinte: os Estados Unidos se mantêm se mantêm à disposição no seu desejo de ver um Brasil próspero, seguro e economicamente estável. Nós notamos o seu otimismo, Flávio Bolsonaro, acerca das próximas eleições presidenciais de outubro e a sua generosa oferta de colocar o seu time de transição à nossa disposição caso você seja eleito. Essa é a fala do Marco Rubio. O nosso time, você vai colocar o seu time de transição à nossa disposição caso você seja eleito, assinado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos. Como que você avalia isso? Bom, primeiramente, de novo aqui agradecer ao convite, dar uma boa tarde ao público. Eu acho que essa questão, Yuri, ela é um pouco óbvia. Primeiro, a família Bolsonaro ela sempre teve uma relação com o trumpismo via Steve Bannon, via estratégia do Bannon e do chamado MAGA, né, ou finado MAGA. A gente está numa situação que mudou no atual governo, basicamente há um racha naquele movimento que se chamava MAGA, e há um crescimento dos velhos neoconservadores que, basicamente, o Trump havia derrotado dentro do Partido Republicano, que o Trump criticava abertamente, o Rubio era um deles, o Rubio concorria contra o Trump, mas no atual governo do Donald Trump, ele fez uma aliança com esse grupo, com o Marco Rubio, inclusive deu à Secretaria de Estado, que é um equivalente ao Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, para esse grupo e para o Marco Rubio como sujeito que concorre à presidência. De um lado, tem um Trump que quer o poder, né? Se ele pudesse, ele vai tentar ser candidato à reeleição, que pela Constituição americana não pode, porque ele já foi presidente uma vez, lá é diferente daqui. Aí tem um segundo problema, que talvez quem seria mais orgânico desse movimento de nova direita americano é o J.D. Vance, que ele nomeou num acordo com as Big Techs, o pessoal da IA, mas ele nomeou o Rubio, que é uma versão piorada do grupo antigo, que, por exemplo, teve proeminência no governo do Bush filho, e que é, digamos ali, o baixo clero e a parte piorada do governo do Bush filho, fez a guerra no Iraque, com alegações falsas e tudo mais, só que o Marco Rubio, ele é um americano de origem cubana, que é associado àquelas oligarquias latino-americanas na Flórida. Então, Marco Rubio tem um projeto presidencial que é contrário, digamos, a essas pretensões do Trump se manter no poder e, de repente, nomear até um filho também, e é contrário ao J.D. Vance. Por que o Trump está dando poder ao Rubio? Por conta dos acordos internos, porque o Trump ele se elegeu numa posição precária, apesar da votação alta e ter feito maioria no Congresso, ele quase foi assassinado durante uma campanha presidencial. E ele não está com aquele poder que ele tinha no primeiro mandato, porque ele também chegou com mais força, porém, ele não conseguiu governar propriamente. E houve também velhos democratas de direita que foram para o Partido Republicano, como o genro dele, tiveram mais proeminência até do que o pessoal que botou ele lá, que o Trump traiu.
O Trump traiu o Bannon já no primeiro mandato dele e o Bannon se manteve relativamente fiel. Onde é que entra a família Bolsonaro nessa conversa? A família Bolsonaro, por oportunismo, está colando com outro grupo que ela colava lá, que é esse grupo do Marco Rubio. O Marco Rubio ganhou poder por essas razões, porque ele tem uma estratégia voltada para a América Latina, o que está de acordo com aquilo que se chamava antigamente máfia cubana de Miami. E o Trump está topando o Rubio por uma razão. O Trump está sofrendo derrotas no mundo. Então, ele está preocupado em manter o quintal dele, que é a América Latina, e ele está preocupado em ter vitórias em algum lugar. E o Rubio é capaz de entregar essas vitórias, porque a América Latina está numa situação complexa, né? Eu acho que há uma variedade de crises, inclusive na esquerda latino-americana, e há uma fragilidade, óbvio, da América Latina, tão próxima dos Estados Unidos aqui. Então, junto uma coisa com a outra, e o Rubio consegue entregar coisas que o Trump usa a seu favor para dizer que ele é um cara que tem vitórias incríveis, que está tudo bem, que os Estados Unidos mandam muito. É óbvio que o Trump está enrolado com o Rubio, que ele tem uma estratégia pior, mais radical, né? Mais problemática, mais interventiva. Mas o Trump, para mim, ele já é, de certa forma, um morto-vivo político. Acho que desde o começo desse mandato está muito claro nisso. O Trump ele não consegue vencer o Irã, não consegue fazer Israel topar um acordo de paz, ele não consegue parar a guerra na Ucrânia, que era algo do interesse do plano econômico dele, ele não consegue dobrar a China diretamente, ele vai até a China, é humilhado, como ele não conseguiu dobrar o Brasil até agora. Ele conseguiu entrar, na verdade, em países aqui da América Latina que estão com algum tipo de problema e conseguiu vitórias estreitas e suspeitas. Né? Tirando o Chile, que o Castro realmente ganhou bem, e de maneira inequívoca contra o Boric, que fez um mau governo, no Peru, na Colômbia e em Honduras, aquelas vitórias não parecem nem limpas, nem são inequívocas. Né? Não trazem estabilidade. Então, nessa brincadeira toda, os Bolsonaro estão colando com o Marco Rubio. Estão colando com o Marco Rubio. E o Marco Rubio está colando com a família Bolsonaro. Com o interesse de conseguir uma grande vitória, que é a grande cereja do bolo, que é o Brasil, que é um país grande, e o Brasil que eles não conseguem dobrar de imediato, até porque a burguesia brasileira, por mais que ela seja vendida, ela tem interesses próprios. O Brasil não é um país de médio ou pequeno porte, o Brasil é um país grande, os maiores do mundo. E essa burguesia que tem apartamentos, tem propriedades nos Estados Unidos, que ganha dinheiro com a China, mas gasta lá na Flórida, é a parte mais elevada em Nova York, em Chicago, na Califórnia. Esse povo não pode entregar tudo. E estão dando apoio ao Lula. Né? Então, toda essa estratégia... Agora, por que a família Bolsonaro insiste na coisa do Trump? Eles não têm outro caminho. Não tem outro caminho para ganhar a eleição que não entregar tudo. Se não fosse a vitória do Trump, muito provavelmente a família Bolsonaro seria uma carta fora do baralho e a gente teria uma figura como Tarcísio sendo candidato. E talvez até com os americanos ali tolerando uma figura camaleônica como Tarcísio de Freitas. O fato dos Bolsonaro terem conseguido se impor é a junção de dois fatores. Um é ainda o capital eleitoral que o Jair Messias Bolsonaro tem e que ele consegue transferir. E dois, é como a família Bolsonaro cola nesse ecossistema cada vez mais complexo e fragmentado da extrema-direita americana, prometendo entregar o Brasil. Porque o Flávio Bolsonaro não tem nenhum plano para o Brasil. O único plano do Flávio Bolsonaro é falar, eu vou ganhar isso daqui e eu vou entregar. Então, é evidente que o Flávio Bolsonaro vai entregar o Pix, o Flávio Bolsonaro vai fazer o que ele bem entende. Uma vez que ele ganha, talvez ele tenha de agir de alguma maneira para libertar o pai, mas vai tentar se impor em relação ao pai e vai tentar brigar com os irmãos, com a madrasta, para se impor aí no poder. O que é que uma figura diminuta como Flávio Bolsonaro teria para oferecer? Ele que só foi vereador e agora senador por conta do pai. Ele é uma figura menor e pior do que o Jair Messias, que depende por hora do Jair Messias, mas que uma vez que chega à presidência da República vai virar tipo aquele ditador de país de terceiro, quarto mundo, né? Não é um projeto nacionalista, conservador que seja, é um projeto oportunista de rifar o Brasil efetivamente
e ele se vale de camadas aí vulgares da elite brasileira, a galera mais aí do baixo clero da burguesia, uma lumpen burguesia que o Brasil tem, e setores da classe média que estão por uma série de razões, tem uma série de milindres, tem problemas reais, a gente também tem de avaliar como os governos progressistas não conseguiram resolver os problemas desse setor e como também esse setor reagiu a uma ascensão das classes mais baixas, né? Como esse setor de classe média no Brasil, mesmo sofrendo pra caramba no governo do Bolsonaro, ainda ele concedeu muito voto. São feitos alguns lugares pontuais, porque o bolsonarismo ele esvazia o bolso do pobre e aumenta a diferença relativa entre as classes médias e os mais pobres, mesmo que não melhore a vida da classe média, correto? É um fato. A vida da classe média brasileira não melhorou, ao contrário, ela piorou durante o governo do Bolsonaro. Mas o Flávio Bolsonaro joga com tudo isso para ele virar o presidente. Ele não tem outra alternativa e agora a campanha ela se torna. Toda campanha de reeleição a gente sabe que é uma campanha plebiscitária em relação ao mandato do presidente. É praticamente ali uma pergunta: o presidente deve continuar ou não? Porque na prática o mandato é de 8 anos. E ela também é um plebiscito em relação à soberania do Brasil, né? A gente sabe que tem muita gente que rifaria o próprio país para ganhar dinheiro, para se dar bem, por algum mau sentimento. E é com isso que o Flávio conta, né? De basicamente fingir um pouquinho essa patriotada de camisa da CBF, bandeira do Brasil, mas que, na verdade, esconde aquela classe média que odeia o Brasil multirracial, o Brasil diverso, o Brasil da sua cultura autêntica. Então, é uma disputa entre esse falso verde-amarelismo, né? Essa coisa que se usa do verde e amarelo, mas que agora já não engana mais, porque todo mundo já entendeu que eles perderam a bandeira, e sempre foi assim, contra um campo, digamos, meio alargado, popular, progressista, que tem algum apego ao Brasil, né? A ideia de brasilidade, ou algum interesse que o Brasil tenha uma soberania. Porque é evidente que setores importantes da nossa burguesia não estão nem aí para o povo, não estão nem aí para o Brasil, mas precisam do Brasil minimamente soberano para fazer seus negócios, porque se isso vai por água abaixo, essa gente está aí, corre riscos de perder o que tem, né? Inclusive, eu imagino que tem muita gente da elite brasileira preocupada com esses desvarios do governo americano em relação às suas posses, aos seus ativos nos Estados Unidos, né? Mas que os Bolsonaro querem trabalhar com isso, porque os Bolsonaro querem instaurar uma ditadura familiar para cobrar pedágio do capitalismo nacional. É isso que eles querem criar, um tipo de ditadura do quarto, do quinto mundo, como a gente já viu em muitos lugares, quase sempre apoiado pelo Ocidente e pelos Estados Unidos, que sempre toleraram esse tipo de ditador familiar. Yuri, eu queria pedir um corte para você também dessa fala do Hugo, tá? Acho que é muito importante, porque o Hugo falou sobre a baixíssima qualidade. A gente não se dá conta, né, Yuri, muitas vezes. O que o Flávio tem? A gente tem até falado disso. O que o Flávio tem a oferecer? Nada. É a baixíssima qualidade. Só tem essa saída mesmo, entregar tudo para os Estados Unidos. Deixa eu agradecer aqui ao José Uan. Ele nos mandou uma contribuição dizendo: mas eles só vão em cima da Cazé TV e a Globo, SBT, atletas e artistas que fazem campanhas para as bets. Tem razão o José Uan. Mas a questão da Cazé TV, viu, José Uan, só explicando para você, é que os apresentadores se envolveram em promoção da Bet de uma maneira muito descarada, diferentemente de um anúncio que entra ali no meio do noticiário. Enfim. A Maria Alves: não seria o caso da perda do direito de candidatura do Flávio? Mais do que passou da hora, né? Mas deixa ele aí para ele perder. Ontem, no intervalo do jogo, Flávio fez propaganda eleitoral na Globo, diz a Denise Tessuto. Pode isso? Não sei, não vi. Não sei, não vi. Pode ser a propaganda do PL. A Tânia dá parabéns a nós, muito obrigado, e aos convidados. O Breno Chaves: me desculpem, mas essa carta não prova nada. Quem escreveu foi o Rúbio. Se essa carta fosse escrita pelo Bananinha, a história seria outra. Abraços.
Olha, eu tenho que discordar. O secretário de Estado dos Estados Unidos está falando, ó, que bom que que você entregou para mim. Não é, muito grave, gente. É uma coisa que não existe. Eu não sei, viu, se o Rubio não está entregando. O que o Flávio pode fazer é desmentir, dizer, não, eu não prometi, mas o Rubio está dizendo, você me prometeu, obrigado. Caco Bock, parte do gado doutrinado pela mídia e igrejas neopentecostais aplaudiria o entreguismo do 01, aí sim, aos Estados Unidos e Israel, concordo. José Cruz, Lula vai indicar o governador Ricardo Couto, do Rio de Janeiro, em janeiro 27, para ministro do STF. Estão sabendo? Couto está encantado com Lula. O que acham? Não ouvi falar disso. Será que é possível, Yuri? Eu também não ouvi falar disso. Vi que o Lula se encontrou com o Couto de fato está moralizando de alguma maneira o governo do Rio, né? Mas também é porque a situação deixada por Cláudio Castro, Wilson Witzel, é estarrecedora, né? Então. Tem dois assuntos para falar com o Hugo. Um vai ser Venezuela, vou deixar para o fim. Antes eu queria mostrar rapidinho o Lula, só para vocês verem o que está acontecendo nas campanhas, né? O Valdemar da Costa Neto antecipou a volta de uma viagem para fazer o meio de campo entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro por causa do vídeo. Enquanto isso, o Lula está aproveitando esse junho de Copa para fazer visitas ao Brasil inteiro. Então, ele esteve em Mato Grosso do Sul, entregou 1.390 títulos para assentados da reforma agrária, e aí o Lula assinou um contrato para retomar aquela fábrica de fertilizantes da Petrobras, lá em Mato Grosso do Sul, que o governo Bolsonaro havia abandonado, e o Lula fez uma fala nacionalista. Vou perguntar ao Hugo em seguida sobre isso. Preciso ficar atento, porque muita gente travestido de investidor, de gestor, na verdade é um vendedor de coisas públicas a preço de bananas. É isso. O cara não sabe governar, não tem competência para governar, ele então fala, eu vou vender. Ora, se ele quer ser um vendedor e não quer ser um governante, ele que procura outra profissão. Mas governar é para quem sabe. Eu trouxe isso porque não sei se você viu a estética. O Lula com a bandeirinha do Brasil em plena Copa, com esse tom mais nacionalista, não privatizante, assinou lá o contrato. Mas, Hugo, isso aí não deu certo nem na Colômbia, nem no Peru. Eu não quero assustar o povo, mas esse tom aí, sei lá, os aliados do Trump estão ganhando, viu? Ou você fica preocupado? Não, preocupado sim, mas por outra questão, não do Peru e nem Colômbia. Eu acho que são cenários diferentes. Eu acho que Peru e Colômbia são países também muito diferentes entre eles, mas que têm algo em comum, que foram guerras civis, onde, na verdade, a esquerda recorreu à luta armada diante também de uma radicalização da oligarquia, guerras civis que se estenderam por muito tempo, né, que aconteceram no pós-Guerra Fria, e com resultados meio malucos, né? De um lado, Fujimori, que foram essa mistura de ditador com neoliberalismo radical, o caso do Fujimori e o caso do Uribe também, né? Que Fujimori quase entrou no século XXI, o Uribe entrou no século XXI, e processos de paz inacabados, que no Peru foi formalmente acabado, mas ainda tem muito resquício. Dito isso, tem muitos problemas de governabilidade, tem um problemão na questão peruana. Na Colômbia, idem. Eu acho que o Lula tem um estilo diferente. Acho que também não dá para comparar o Lula com Castilho, com o Petro. Pode simpatizar mais com o Petro do que com o Lula, não dá para dizer a mesma coisa. Na Colômbia também tem um outro ponto diferente, não ter reeleição. Acho que se houvesse reeleição na Colômbia e o Petro fosse o candidato, para as massas é um pouco diferente, é sempre muito tortuoso. Outra, que houve um erro na Colômbia, na minha opinião, eles deveriam ter testado a popularidade geral. Esse processo de prévia, eu não concordo, porque a prévia faz sentido aqui para a gente, internamente. Mas será que o candidato que é melhor para a gente internamente é o melhor para fora? Cepeda era um excelente candidato na Colômbia, mas ao mesmo tempo também uma figura muito intelectual.
Não é que, enquanto ele perdeu a eleição ali contra uma figura popularesca, que era o Abelardo de la Espriella, independentemente de ser um cara muito rico e tudo mais, mas uma figura que encarnou aquele aspecto popular. O Espriella, ele é produto, digamos, de um caldo ali miliciano da Colômbia, que aí poderia ser meio parecido com o Flávio Bolsonaro, mas, assim, essa coisa do baixo clero, do uribismo, ela tem tomado a forma de algum candidato populista e, seja ele quem for, acaba tendo uma votação alta. O Rodolfo Fernandes teve, o Abelardo teve, mas o Rodolfo perdeu por pouco e o Abelardo ganhou por muito pouco também. Dito tudo isso, Brasil, o eleitor brasileiro não está olhando para o Peru e para a Colômbia para falar, olha lá, ganhou, perdeu. Uma parte da classe média talvez, mas que não vai decidir eleição. Aliás, quem olha para o Peru e para a Colômbia, no Brasil, é quem já decidiu o voto, para o Lula ou para o Flávio. Eu acho que a dinâmica aqui no Brasil implica, eu acho que o discurso, digamos, verde-amarelista cola, ainda mais no ano de Copa do Mundo. Agora, tem toda a questão das entregas, e politizar as entregas e contrastar com o que foi o governo Bolsonaro. Eu acho que é isso, eleitoralmente, que é o caminho possível para o Lula, né? De novo, ele é um pleiteante, e ele é um sujeito muito experiente, muito conhecido. Lula, ele tem um desafio, na minha opinião, que é tentar ganhar em primeiro turno, que eu acho possível ganhar. E eu acho que, se for para o segundo turno, é um Deus nos acuda. Mas tem de ir preparado para o segundo turno. Porque na última eleição também foi naquela tentar ganhar no primeiro e faltou tática para o jogo quando o jogo foi para a prorrogação. Eu acho que tem como chegar, e eu acho que tem lugares que a campanha do governo tem que entender que são pontos que podem levar uma virada ou levar uma vitória em primeiro turno, sim, ou uma vitória mais confortável em segundo turno do que em 2022. Então, Minas Gerais e Rio de Janeiro. De um jeito ou de outro, o palanque está mais ou menos acertado lá no Rio. Agora, Minas Gerais me preocupa, porque tem uma boa candidata ao Senado, que lidera, mas quem é o candidato ao governo? Então, eu acho que essas são questões, assim, tática mesmo, na coisa mais até, sabe, de movimentação de tropa, que é essencial. Não tem muito o que inventar, né? Todo mundo conhece o Lula no Brasil, todo mundo tem uma opinião sobre o que foram os impactos dos governos dele. Agora é ver como o governo, como essa máquina de comunicação movimenta. Eu acho que essa fala do Lula é uma fala positiva. E tem como contrastar fazendo o Flávio falar o que é a posição dele em relação ao PIX, né? Faz ele falar, põe na boquinha dele, ele vai romper, vai brigar com Trump, vai negar Cristo, no caso, o anticristo, ou ele vai dizer que vai acabar com o PIX mesmo porque essa é a verdade? Tá aí, Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui já para a gente encaminhar para o encerramento do programa, que a gente estourou hoje, mas o programa bom é assim, hoje teve muita coisa acontecendo, a gente vai ter que estourar mesmo. Mas é o seguinte, né, hoje a gente abriu o programa com as imagens da Venezuela, do terremoto que afetou La Guaira, afetou Caracas, afetou, inclusive, algumas regiões do Brasil, mas, enfim, a devastação que está acontecendo na Venezuela. É chocante, o governo Delcy, a Rodrigues anunciou um fundo de 200 milhões de dólares para a reconstrução do país, e eu queria que você fizesse uma avaliação, assim, primeiro, acerca dos impactos que esse terremoto pode ter na economia venezuelana e também falar um pouquinho sobre a esquisita relação entre o governo Delcy e o governo Trump. Olha, nada de bom aconteceu na Venezuela, porque foi um cenário muito estranho de sequestrarem um presidente, não matarem, e a pessoa que assume o cargo, ela mantém uma política de elogiar o sequestrador, ou até, óbvio que aquilo dali rolou algum grau de acordo ali, que não é uma coisa boa para as massas, né? A Delcy está preocupada em rifar o Maduro e governar e fazer entregas para o povo venezuelano. Talvez seja isso que os militares venezuelanos queriam, né, num momento em que eles não estavam dispostos ou preparados para enfrentar uma guerra. E isso é um tema muito complexo para a gente debater, a gente teria de debater com mais tempo, né? Agora, esse terremoto é uma grande surpresa, né? 2 terremotos daquela magnitude acontecendo juntos, provocando a destruição. Ou isso
Isso leva a Venezuela a um estágio aí duplicado, até a uma bifurcação, acelera a bifurcação. Ou a Delcy, ela vai conseguir entregar alguma coisa, e isso vai mudar o jogo a favor dela, como uma líder que liderou o país nesse sentido, oferecer uma resposta de alguma natureza para o povo, que, né, imagine. Ou a Venezuela vai entrar num estado de ingovernabilidade. Venezuela é um lugar que periga entrar numa guerra civil, porque esse acordo precário do Trump, que deixou a Delcy de todo modo, também evitou uma guerra civil na Venezuela. Ou atrasou uma guerra civil na Venezuela. O grandíssimo problema isso se sustenta no médio e longo prazo, é complicado. E se o Trump perder a eleição nos Estados Unidos, os democratas não vão querer cumprir esse acordo. E figuras como a Maria Corina vão querer entrar em choque com os militares. Então, para onde que isso vai parar? A gente vai ter uma enorme confusão aí. Como eu acredito que o cenário mais provável é uma derrota do Trump nas eleições de meio de mandato, ele ficar como um pato manco, radicalizando o jogo nos Estados Unidos, ou ficando paralisado, falando besteira, é que a tendência é que você tenha um governo zumbi dos Estados Unidos, agora, do meio para o final, né? E isso daí aumenta a ansiedade da Venezuela, porque, paradoxalmente, a Delcy dependeria de um Trump relativamente forte para esse acordo que colocou ela de uma maneira muito heterodoxa, muito exótica, muito peculiar no poder, isso frutificar se ela conseguisse ou não fazer uma entrega, ainda mais agora com 2 terremotos, né? Jesus amado, quem podia imaginar que isso poderia acontecer? Mas eu acho que a mistura do terremoto, os 2 terremotos combinados, e o possível terremoto com Trump, e certamente os democratas querendo desmontar o acordo, a gente vai ter um cenário de instabilidade na Venezuela, talvez já no curto prazo. Muito obrigado, Hugo Albuquerque, pela excelente entrevista. Vamos ficar de olho, né, Yuri? Porque o que o Hugo disse sobre a Venezuela, eu concordo sem. Vem confusão aí. Vem confusão. Porque o Trump deve perder, e a Delcy, como disse aqui, a Adélia está com cara de que ela rifou o Maduro. E aí ela, paradoxalmente, está lá, como disse o Hugo. Quem diria, dependendo do Trump, e eu falei da maldição do Trump, Hugo. É a maldição. Esses 2 terremotos foram uma maldição. É óbvio que não dá para atribuir a ele, mas é uma maldição. Cara, é um negócio que, né, a gente entra no realismo, eu diria até no surrealismo fantástico latino-americano, porque a coisa ela transcendeu. Ninguém imaginaria, há um ano, se eu chego aqui na Fórum e falo, gente, eu tive uma premonição, que vai rolar isso com o Maduro, vai ser desse jeito, e vai ter 2 terremotos. Eu nunca mais voltava aqui, eu só ia voltar aqui agora, né? Não, você passava um ano no hospício e depois a gente te tirava. Vocês iam ter me mandado para o hospício, vocês iam trazer o que restasse de mim para cá para fazer um desagravo. Assim, olha, Hugo, a gente errou. Então, é um cenário complicado, sim, como a gente pode ter um reinício da guerra civil na Colômbia, ali do lado, com Abelardo. A gente pode ter conflitos ferrados entre o Peru andino contra Lima, ter levantes no Chile. Então, o que eu estou antevendo aqui pode ser, ou você tem um caos não calculado, eu acho que não é calculado, ou um caos calculado para provocar talvez uma intervenção americana direta nos nossos países aqui, o que pode ser um choque tremendo. Enquanto o Brasil ele vai fazer uma eleição que vai ser bastante plebiscitária, porque se o Lula ganha e o Trump perde, o Brasil fortalece sua posição de soberania. Uma vitória do Flávio vai ser pior que os 2 terremotos na Venezuela. Pior que os 2 terremotos, bem lembrado. Bom, Hugo, foi um prazer ouvi-lo mais uma vez, viu? Muito educativo. Imagina. Um abraço, viu, gente? Vamos lá na luta. Hugo, te vejo nas ruas do Bexiga. A gente sempre se encontra por aí. É isso, gente. E, de fato, a Hortência colocou aqui, coitado do povo. Pois é, sofrendo com essa... Coitado do povo. Quem sofre é o povo, É isso. Valeu, Hugo. Abraço. Abraço.